E Bruno, o que assim, além do MEC e dos sinais milionários, você recomenda o aluno estudar? Nada. Só MEC Sinais. E isso eu não estou falando para me autopromover, ou então só para você ficar aí no meu cursinho. Não preciso disso. Tudo que eu faço é para honra e glória de Deus. Eu só faço as coisas para Deus, não para autopromoção. Mas por que eu estou falando isso? Se você for entrar em YouTube, você vai se contaminar com uma série de informações que não são informações erradas, não. Não são informações ruins, mas que são informações sem método. E se você não está seguindo um método, você vai se perder. Pode ter certeza absoluta. E segundo, em relação aos sinais, ali eu coloco com base na minha experiência. Tem várias outras pessoas que utilizam mirabolantes gráficos ao redor da vida, mas na minha experiência, com base no que eu realmente recebi de Deus, estou falando sério, que eu recebi de Deus a forma de operar e de crescer patrimônio, independente se você começou com $10, com $100, não importa, de uma forma democrática e de uma forma que não seja um método que, não, em 7 dias você vai ficar multimilionário, não é isso, mas é um método onde você só aumenta a sua banca. Sim. Você fica aumentando, e chega um momento que você tem a banca conquistada operando. Porque é o que eu falo, tem muito aluno multimilionário e que os caras querem botar logo 2, 3 milhões de dólares, 4, 5 milhões de dólares para entrar logo com... Não, eu já quero entrar na mentoria Black, 300, 500 mil dólares. O cara, eu falo, meu querido, você vai perder isso em uma semana, porque não adianta ter a banca. Tem que ter a curva de aprendizado. Sim. E essa curva de aprendizado é impressionante. Eu tenho resultado de aluno, por exemplo, Bruno, fui liquidado. Tem até um resultado recente, né? Não posso divulgar porque eu não divulgo o resultado de aluno assim, né? Mas assim, um aluno perdeu numa liquidação, que ele saiu fora do gerenciamento de risco dele e perdi aqui $30 mil. E aí ele ficou desolado, porque ninguém gosta de ser liquidado, é óbvio, né? Mas eu já posso te antecipar que aluno, já teve maiores liquidações do que a minha em termos de quantidade e valor financeiro. Sim. Então, eu que vos falo, só estou te ensinando coisas que fazem com que você cresça sustentável, tá? Aí o aluno perdeu lá, liquidou, né, $30 mil por causa de um erro dele, saiu do gerenciamento de risco. E ele mesmo falou, né, um aluno adulto, autorresponsável. Cheguei, Bruno, fiz tudo errado, o que você me recomenda? E aí, respondi para ele exatamente a mesma coisa. Estou estudando outras coisas, qual é o livro que você me recomenda? Eu falei, não te recomendo nada, volta pro MEC e pro Sinais, estuda tudo novamente, anota tudo, não sai do método, não sai dos sinais, não usa autográfico, não faz isso, tal, não sai do... E é um cara que tem um patrimônio gigantesco. Sim. $30 mil para ele é fichinha, e ele podia voltar com... Ele voltou com $2, fez 53x novamente. Todas as operações dele fazendo 50%, 10%. O que acontece? Se eu não me engano, acho que passou 3 meses depois, ele já estava com $700 mil. Mas não é porque ele estava com $700 mil porque ele saiu de 2. O cara, às vezes, por exemplo, precisou colocar mais capital na banca para controlar risco. Depois saiu do 3x, voltou novamente. E aí o patrimônio dele foi aumentando, não tem jeito. Mas eu sempre recomendo que a pessoa estude, reestude o MEC, Sinais e principalmente a mentoria. Tem aluno que me pergunta, mas será que eu já estou pronto para entrar na mentoria? Gente, eu não vivo de vender mentoria, não vivo de vender curso, eu vivo de mercado financeiro. Então, para mim, todos vocês já poderiam entrar na mentoria, na minha vontade. Mas o que eu recomendo para o aluno novo? Estuda primeiro o MEC, estuda primeiro os Sinais, faz pelo menos ali uma, 2 operações, tipo, para saber como que entra, como que sai da operação, aí você está pronto para entrar na mentoria. Não sai entrando na mentoria tipo assim, não, quero entrar. Não sei o seguinte, não, eu tenho capital, eu quero já estar imerso, aí beleza. Mas não é o caso. Mas em termos de estudo, essa sequência, MEC, Sinais, mentoria. Perfeito. O que acontece, na verdade, na maioria dos casos na mentoria, é que o aluno, ele fica assim, tudo que acontece no MEC, que às vezes você que está aluno novo, você que está... uma aluna nova, tá aí estudando, tá aí se dedicando, nossa, eu preciso vencer na vida, tenha calma, tenha equilíbrio emocional, estuda, coloca em prática, porque aqui o lento é rápido. Sim.
Tem muitos traders, tem muitos analistas de mercado que falam, esse Bruno Aguiar é muito lento. Mas você pode procurar entre eles qual que tem as mesmas flyers que eu. Eu não estou desdenhando, eu estou glorificando meu Deus aqui. É fly de 5.000%, 7.000%, 11.000%. Existe um preço a pagar para ter essas flyers, que é equilíbrio emocional. Uma coisa que eu sempre falo, né? O que fazer quando eu entro numa operação? Por isso que eu falo que é sempre estudar MEC sinais. Eu estou lá em 30, 40, 50 operações. O que eu faço nas operações? Só o MEC, gente. Gerenciamento de risco. Não entro com mais capital do que eu deveria em relação à minha banca. Controlo o risco da minha banca. Sim. 50%. Se deu 50% de lucro, eu saio de 50% de lucro. Acabou. Então, se eu entrei lá com capital, quando eu saio de 50%, eu retomo para a minha banca 75% do que eu investi. Isso é segurança. Número 3, realizo 10% a cada 300%. Ou seja, 300% sai de 10%, 600 sai de 10%, 900 sai de 10%, 1.200 sai de 10%. Mas, Bruno, se eu fiz 1.200 ela voltou para o preço original? Às vezes eu entro com mais capital e faço novamente 50% e 10%. Então, às vezes o aluno ele fica com uma ansiedade, cadê os 2.000%? Quando, na verdade, a gente saca muita grana das operações só fazendo MEC nelas. Então eu fico igual um ventríloco assim, ó, nas operações, 30, 40, 50 operações, opa, essa aqui 50%, opa, essa aqui 10%, opa, essa aqui tá na hora de fazer, o terceiro ponto aqui, o quarto ponto, que é o 3x, ficou negativo, 3x, 50%, 10%, aguardar 2.000% nas operações, ficou negativo, 3x. Estou em 40, 50 operações, Luiz. Não, eu estou aqui em umas 12 negativo. Então, essa não. Como que eu sei que é essa? Vou lá no gráfico de 4 horas, 8 a 15 candle. Isso aqui está no quarto candle. Isso aqui, isso, 10º candle. Mas mesmo assim, deixa eu ver as outras. A outra está no 12º candle, já deu uma descidinha, o volume está caindo, opa, vou nessa. Pum, uma de cada vez. Então eu só fico fazendo o resultado do MEC nas operações. Tem um aluno que me perguntou ontem, o Bruno, eu estou aqui, já realizei 50% e o que você recomenda agora? Eu falei, o MEC. Só o MEC, gente. Eu só faço o MEC nas operações. Sim. Não tem nenhuma novidade. Bruno, mas eu estou negativo. 3x. Bruno, já estou aqui com 2.000%. Um aluno da mentoria chegou para mim. Bruno, já fiz 2.500% aqui numa operação. E você tinha falado na mentoria que o spread dela era 90% e eu estou 50x. Pô, 90 então com 50x é 4.500% de spread. Eu nunca vou chegar para o aluno e dizer, faça isso. Sim. E eu respondi para ele, eu ainda estou na operação. Entendeu? Porque eu só compartilho o que eu faço, eu não dou dica de investimento. Sim. Então, esses detalhes que você precisa se fincar. Aí se eu estou olhando o YouTube, aí eu estou olhando um outro... Escolhe uma pessoa, sabe? Tem várias pessoas, escolhe uma que você se identifica. Alguém que corrobora no teu espírito, que é o caminho para você prosseguir, para construir patrimônio e vai junto, entendeu? Mas eu só faço MEC nas operações. E a outra ponta, enquanto eu estou fazendo MEC nas operações, o que acontece? Eu estou construindo patrimônio. E como que eu construo patrimônio? Vamos lá. Quais são os 4 pontos que eu indico para aluno novo? Primeiro passo, 53x. Vai ter que ter paciência para fazer 53x. Bruno, como que eu faço 53x rápido? Entra em 40 operações. 40 operações você vai fazer 53x rápido. O grande problema de entrar em qualquer operação e não nas operações que são enviadas nos sinais, caso você tome a decisão de entrar, copiar, né? E na mentoria, é que às vezes você vai entrar em operações que não tem spread. E geralmente uma operação que não tem spread para a direção que você está entrando, tem spread contrário. Então às vezes você está lindo, maravilhoso, fazendo um 3x, saiu de 80% e ela sobe, contrário, 4.000% na tua frente. Então por isso que é muito importante. Eu sempre falo que o aluno está pronto para analisar as próprias operações, e eu treino os alunos para analisar suas próprias operações, serem independentes mesmo, 8 a 15 meses. É um estudo, inclusive, estatístico que a gente fez aqui na empresa de educação. 8 a 15 meses para você saber, cara, agora eu vou entrar nessa operação porque você está assertivo naquilo. Então, muitas mentorias depois que você vai ver a forma como eu penso, a forma como os alunos que já estão lá na frente, que fazem milhões,
junto ali, estão fazendo aquela coisa, você está vivenciando, já passou pelo MEC, já passou pelo Sinai, já está na mentoria, e aí você vai, calma, agora vai estar nessa. E já tem aluno que já se desenvolvendo antes disso, 7 meses, 9 meses, e aí vai começar a crescer. Mas a curva, os 4 pontos para construção de patrimônio é 53x. Depois, o que eu recomendo? Geralmente no 53x, até pelo capital que eu tenho que colocar às vezes na banca de futuros, para equilibrar um 3x, ou para equilibrar uma banca negativa, o cara às vezes está com $5.000 já, $7.000 já. Aí eu recomendo entrar na segunda posição, que é o quê? $100 por operação. E gente, presta bastante atenção, esse é um ponto que às vezes você não perguntou, mas é muito importante ressaltar. Todo valor novo que você vai entrar na posição, por exemplo, estou operando $50, Bruno, agora eu quero operar $100, então faça 50 operações com $100. Agora eu quero passar para $200, 50 operações com $100, porque o seu cérebro precisa vivenciar os altos e baixos ao redor daquele valor por posição. Certo. E isso faz toda a diferença. Aí você solidificou aquele valor, você vai operar como se estivesse operando $2. E aí você vai para o próximo valor. Então o próximo valor que eu recomendo são $100 por operação. Só que aí o que acontece? Você faz 50 operações aguardando 1000%. Nessa fase eu recomendo que o aluno nem faça o MEC. Ele entra na operação e aguarda 1000%. Ah, sim. É por isso que tem que ter uma banca assim de 5, 7, 8 mil dólares. Ele entra nessas 50 operações ao mesmo tempo? Não. Eu indico, por exemplo, uma banca de $100, de $5.000, eu indico ali 10, 15 operações de $100. Perfeito. Que vai estar bem diversificado. E aí, por exemplo, $100 mais 1000% dá $1.000. Vezes 50 operações, ele construiu sozinho uma banca de $50.000. Perfeito. Eu fico maravilhado quando o aluno novo passa dos 53x e entra na fase de $100 e aguarda. Porque agora você está na terceira fase, lembra? Primeira fase, equilíbrio emocional no negativo. Segunda fase, curva técnica. Sim. Que você ganhou nos 3x. Você fez 53x bem-sucedidos. 53x bem-sucedidos, hein, aluno e aluna? Né? Não, eu fiz o 3x, não é isso. Bem-sucedido, saiu no positivo. E o terceiro é quando você passou pelo teste de aguardar uma operação chegar a 1000%. Se ela ficou negativa, fazer um 3x ali de $300 e acertar na mosca, porque você está preparado. Você fez 50, entendeu? E aí, nessa segunda etapa, ele fez $50.000. E ele agora, para mim, essa etapa aqui é a etapa que falta, tipo, só... Ele concluiu 70% do que precisa para explodir. Sim. Para fechar esses níveis assim completos é a terceira etapa, que é o seguinte: 50 operações com $500. Porque ele ganhou uma autoridade, ele construiu $50.000. Ele não foi lá no banco, sim, sacou R$500.000 e botou na corretora. Ele fez $50.000 de banca. E esses $50.000, ele já pode, Luísa, fazer $1.000 por operação, às vezes $2.000 por operação. Com $50.000, entra em 10 operações de $2.000, tá bem, tá legal. 3x de $6.000, uma banca de $50.000, tá excelente. Mas mesmo assim eu recomendo que a terceira fase dele seja com $500. perfeito. Igualzinho, 50 operações com 1000% esperando todas. Aí o 3x é com $1.500, tá em paz, tá com uma banca de $50.000, tá lindo, maravilhoso, tá crescendo a banca, e com 50 operações depois, $500 com 50 operações vezes 1000%, dá-se $250.000. Então são só sugestões, o aluno faz o que ele quiser, eu não controlo a banca do aluno, né? Ganhos e perdas são responsabilidade lá do aluno que está tomando as decisões no dia a dia, aquela coisa toda. Eu só compartilho o que eu, não é o que eu acho, é o que fez eu evoluir nessa área de patrimônio. Quando ele faz $250.000 na terceira fase e $50.000 na segunda fase, ele fechou uma banca de $300.000. Aí entra a quarta fase. E essa quarta fase é o que eu sempre falo para as pessoas terem paciência. Por quê? Porque às vezes você vai passar um tempinho para fazer 53x. Quem vai definir a velocidade de fazer o 3x é o aluno, né? Às vezes vai passar um tempinho para ter 50 operações, só que você não está passando um tempinho para ter 50 operações de 1000% com $100
para nada. Você vai fazer 50 mil dólares. Sim. Aí às vezes passou um tempinho nessas operações, né? Às vezes foi mais emocionalmente desafiador. Porque, por exemplo, você pegou, por exemplo, uma operação de 2.000% de 500 dólares. Aí você fica, meu Deus do céu, calma aí, 10 mil negativo na minha frente, só que você tem que lembrar que o 3x é com 1.500 dólares. Sim. Relaxa, você tem 50 mil dólares de banca. 50 não, até mais, né? Porque já está em algumas operações. E aí ele ganhou autoridade para fazer a quarta fase. A quarta fase são 10 operações de 12.500 dólares. Aí olha só o salto. 2 dólares nos 53x. 100 dólares, próxima fase. 500 dólares, próxima fase. Ele sai de 500 para 12.500 dólares. Bruno, por que você recomenda isso? Porque ele está pronto. Sim. Só que tem que estar um pronto com cautela. Que é o seguinte, você vai estar com 300 mil dólares de banco e vai fazer uma operação por vez de 12.500 dólares. Sim. Se for uma operação dos sinais que você, por conta e risco, resolver copiar ou da mentoria, analisa. Não é porque eu entrei na operação e compartilho em tempo real, às vezes você mesmo já tem experiência para analisar. Calma aí, o Bruno entrou agora, mas deixa eu analisar. Às vezes é um aluno que quer, por exemplo, esperar romper a pivô super trend, esperar romper a SMA. Não, quer saber, eu vou entrar, mas vou esperar romper. Ele vai entrar com 12.500 dólares e o foco é pegar só 600%. Que dá 70 mil dólares cada operação. Aí você faz uma, duas, três, faz 10. 700 mil dólares. 700 mil dólares com mais 300 mil dólares, o que vai acontecer? 1 milhão de dólares. E aí comemora, festeja, estoura o champanhe com a esposa, com o marido, beleza, mas continua. Não é porque você fez 1 milhão de dólares que a história acabou. Sim. Tem aluno que faz 1 milhão de dólares e volta a operar com 50 dólares. Eu falo, hello? Você quer o quê? Voltar para a fase dos 2 dólares? Calma, né? Tem que continuar. Aí o que eu recomendo como escala? Ele sacar 700 mil dólares, que aí se for o maridão, a esposa vai ficar maravilhosa, né? Vai ficar feliz da vida. Se for a esposa que o marido não apoia, aquela coisa toda, né? E vai ficar feliz da vida, sacou 700 mil dólares e deixa 300 lá como banca. E aí você vai entrar em 4 fases, que é o que eu recomendo, tá? Primeira fase, depois que você fechou 1 milhão de dólares, você fecha 50 operações com 3 mil dólares. Certo. Por que isso? Porque o cara ele fez 10 operações bem no nível dele, arriscadas. Sim. Mas não é que é arriscada, é que ele vai ser desafiado na emoção em outro nível. Sim. Já está entrando no outro nível. Só que depois que ele passa desses 12.500 dólares, ele está mais que preparado para fazer 50 operações com 3 mil dólares. E aí ele faz 1,5 milhão de dólares só com 50 operações. E aí depois que você faz isso, saca tudo. Deixa só lá uns... Não, agora você tem que deixar mais. Tem que deixar uns 500 mil dólares lá como banca, saca o resto. E aí você vai para 10 mil dólares por operação. Aí 10 mil dólares, 50 operações. Depois de 10 mil dólares, você pula para 30. É a terceira fase. Aí 30, quando você faz uma operação de 1.000% com 30 mil dólares, você faz 300 mil dólares. Literalmente, você fez 300 mil dólares em uma operação. Quando você faz 50, você fez uma grana que assim, você literalmente já está pronto para operar outros níveis. Tem aluno que já vai direto para as operações da mentoria Black de 300 mil dólares, tem aluno que vai na sequência, 50 mil dólares, 100 mil dólares, 150 mil dólares, 200 mil dólares. Não, eu quero competir. Não tem competição aqui. Os resultados são de acordo com o empenho e dedicação do aluno. Todo mundo pode chegar ao nível que quiser, mas precisa respeitar a sua curva emocional. Eu tenho um aluno que é multimilionário, que quando ele começou a fazer o 3x, pegou 700% negativo em 2 dólares, pifou. Ficou doido. Multimilionário e não conseguiu ver 700% negativo em 2 dólares. Imagina se ele tivesse feito o que ele queria fazer, que era botar lá 5 milhões de dólares e começar a operar com 100 mil dólares. Imagina esse cara vendo 500% negativo em cima de 100 mil dólares. Ele ia pirar, ia realizar prejuízo, que eu não faço. Entendeu? Então, em relação a isso tudo, é justamente para encaixar o que eu estou falando, para que você tenha uma curva, não somente do que fazer nas operações, mas também de patrimônio. Então, se uma pessoa está focada, não, o que eu tenho que fazer é só MEC, e não o que eu estou vendo no YouTube, e não o que eu estou vendo não sei aonde. Ah, não, mas eu vi que o fulano de tal usa o gráfico tal. Tudo funciona, gente. Mas se você quiser seguir um método
e esse método for Bruno Aguiar, é só a MEC que eu faço. E a curva de patrimônio inicial, eu recomendo essa. E foi o que você falou também, né? De ter paciência consigo na curva de aprendizado. Exatamente. Porque a gente vendo em qualquer área, de qualquer profissão, ninguém se forma do dia para a noite. Não é em um mês, não é uma semana, né? Exatamente. E ter essa paciência, essa curva de aprendizado consigo mesmo também. Cara, eu legal. costumo dizer que assim, o que a gente faz é difícil de acreditar. É difícil de acreditar, porque não existe no mercado aí fora. Principalmente se você é um brasileiro ou uma brasileira e mora no Brasil. Não existe, tá? O fato de não existir não é porque não existe no mundo, é porque não existe no Brasil. Então, eu não preciso ficar me enaltecendo, me autopromovendo ou qualquer outra coisa. Tudo é feito porque um dia eu pedi a Deus isso, Ele me deu o método. Número 2, minha esposa chegou, não, você tem que ensinar isso para pessoas normais. Aí eu falei, tá bom, quase me deu uma ordem, né? Homens, obedeçam, né? Daí eu comecei a ensinar para pessoas normais. Quando eu falo pessoas normais, todo mundo é normal, mas pessoas que, como eu lá atrás, fui criado por 2 nordestinos, fui criado da pobreza total, não da miséria, mas né, não tive essa possibilidade de, nossa. E quando eu realmente comecei a prosperar, assim, você precisa colocar em prática o que funciona. Sim. Só que você também precisa ter um entendimento de que você não precisa da aprovação alheia. Porque se eu precisasse da aprovação alheia para fazer o que eu faço, inclusive, no início perdi muita grana, patrimônio aqui da família, imagina a minha esposa olhando isso. Ela ficava doida, gente. Então, assim, se você ficar contando com a aprovação, ai, não, mas fulano de tal, ou então minha família acha que eu entrei num golpe. Gente, a quantidade de golpe que tem aí, e você já sabe que você não entrou num golpe. Você está num curso, você está numa mentoria, essa mentoria, você está aprendendo a aplicar os seus investimentos na sua corretora, você saca o dinheiro da sua corretora, vai para sua conta. Então, cara, se você ficar dando ouvidos, tem que fechar o ouvido, e quando eu falo fechar o ouvido, é com relação a essa tua pergunta. Será que eu tenho que estudar outra coisa além do MEC e sinais? Nada. Perfeito. Isso se você tomou a decisão de seguir o método Bruno Aguiar.